que o preconceito, ele vai pra um outro lugar. Muita gente pensa assim, porra, eu trabalhei pra ter minha casa, financiei minha Nossa, moradia, cara. e por que que esses caras então não querem trabalhar, são vagabundos? E o que as pessoas não percebem quando pensam desse jeito, Vilela, é que no Brasil não basta você trabalhar pra poder ter um teto com Não dignidade, veio a cara. pandemia aí, provou que muito dessas pessoas tá hoje numa situação muito pior. Perdeu o emprego, perdeu alguma coisa. Pega E o cara. pode, e pode ser a qualquer momento. Eu mesmo, cara. Eu mesmo, que, pô, tenho uma condição legal, apesar de ter vindo do ABC e tal. Na pandemia eu quase me ferrei, cara. Porque eu não tinha. Caíram meus shows, eu faço show de comédia e tal. E aí? Eu poderia me ferrar. É Como isso mesmo. muita gente que não tem reserva se ferrou. E aí vai pra uma condição de rua. E aí só que ele vai entender. Esse lance da pessoa não se colocar no lugar de outra é uma coisa que eu não entendo até hoje, sabe? Bicho, vou te dizer uma Porque é isso, coisa. né? É não se colocar no lugar de outro, basicamente. A gente foi perdendo, cara, essa capacidade de empatia. É que empatia virou uma palavra tão ruim, mas é isso, Mas cara. assim, empatia no sentido de sentir a Humanidade. dor das outras É. pessoas. Olhar pra aquele cara que tá na rua, jogado numa calçada, que às vezes a gente olha e as pessoas desviam com medo, e pensar que aquela pessoa que tá lá, cara, podia ser seu pai, podia ser seu Não, irmão. e foi. E foi. E ou é, ou foi. É. Conversa com essas pessoas. O cara era advogado, o cara tinha uma família, e aí acontece alguma merda, ou pela impulsão, ou dá uma merda na vida dele, que tá todo mundo sujeito, cara. É isso, cara. E, assim, a gente foi, assim, perdendo a capacidade de olhar pra essas pessoas como gente, É. igual todos nós. Quando eu fui pro Movimento Sem Teto, foi uma escolha, não foi por precisar de casa. Conta essa história pra Certo. gente. O que você fazia antes? Qual que Cara, era? meus pais são médicos, professores da USP. Nunca me faltou nada. Na minha infância, na minha adolescência. Você cresceu onde? Eu cresci, meus pais moravam em Pinheiros, Tá. depois foram morar na Pompeia, e eu morei com eles. Pô, Sim, estudei em escolas particulares, no primeiro momento, depois fui estudar na escola pública. Mas, e de algum modo isso foi um aprendizado que eu tive deles, dos meus pais. Meus pais são médicos, sempre trabalharam no SUS a vida toda. Meu pai, quando eu era moleque, ia para a Amazônia, para a aldeia indígena, ficar uma semana para fazer combate à malária. caramba. Minha mãe atende até hoje mulheres vítimas de violência sexual no ambulatório lá do Hospital das Clínicas. E eles chegavam em casa, cara, você criança, e contavam as histórias. E era um mundo que muitas vezes quem tá fechadinho ali no seu apartamento, no seu faz condomínio, no seu trabalho, no seu shopping center, no final de semana, não vê, cara. A gente vê São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, mas é uma puta cidade desigual. E não é só São Paulo. As nossas cidades têm muro. E meus pais me ensinaram desde cedo a ver esse outro lado. E eu fui começando a ver, né? Eu ia muito, sou corintiano, ia desde os 6, 7 anos de idade com meu pai pro estádio, pra Caimbu, pro Morumbi, assistir jogo. E a arquibancada é um espaço, pelo menos era, antes dessa coisa de arena, de ingresso mais caro, mas era a geral. Era lugar todo mundo se abraçando. Todo mundo se encontrava. Tava o cara rico, o cara pobre. Rico, todo pobre, mundo, negro, cara. branco, todo mundo ali. Ainda mais torcida do Corinthians. É né? isso. E você tinha um contato com o que é a sociedade. Eu vi uma cena, eu tinha 12 anos de idade, que me marcou muito. Eu tava com meu pai na entrada do Pacaembu, indo assistir um jogo do Corinthians. A gente tava na fila, e aí tinha um cara vendendo amendoim torrado. Você lembra? Hoje nem tem mais, eram os vendedores de amendoim torrado, eles pegavam um plástico de nylon, aqui um saco de nylon, com amendoim torrado. Só que o cara não tinha licença, o cara tava ali pra vender, e tava com o filho dele, que tinha a minha idade. E a polícia pegou ele, porque ele não tinha licença, e foi tomar a mercadoria dele. E o cara tentou segurar a mercadoria, um gesto assim, de porra, era o que ele tinha. Aí ele tomou um tapa. E o que eu me lembro, o que ficou pra mim, hoje, sei lá, quase 30 anos depois dessa cena, foi a cara do filho dele, cara. O moleque tinha a minha idade. Você tinha quanto na época? 12. 12 anos. A cara de desespero. Ver o pai sendo humilhado, apanhando, o moleque gritava, chorava. E eu fui, cara, podendo ter essas experiências O que teu pai te falou nessa cena? Você lembra alguma Cara, coisa? eu não me lembro. Pra mim ficou essa memória. Meu pai, acho que viu a situação, Medo. ficou também meio perplexo e tal. E eu falei, cara,
nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso. Era o que tinha na minha cabeça. Não tinha formação política, estudo, nada. Era um sentimento, era uma indignação. Aí eu fui lá, o que eu podia fazer? Moleque, com essa idade. Eu montei o Grêmio Estudantil na escola. Aí fui, depois de um tempo, já com 14 anos, ia arrumar doação para o acampamento do Sem Terra. E levava lá na minha sala, na minha escola e tal. Aí teve uma coisa que me marcou muito também. Eu já tinha 16 anos, 17. Eu fui ser voluntário num projeto de alfabetização de jovens e adultos na favela do Flamengo, que fica na zona norte de São Paulo. E para mim, ir lá e conviver, e mais que isso, a alfabetização era pelo método Paulo Freire, que é um método que não ensina só o beabá, não ensina a pessoa que está sendo alfabetizada a escrever palavra, ensina a ler o mundo de outro jeito. Ensina as pessoas a verem sua própria história, a recuperarem, se apropriarem da sua vida, da sua história. E eu vi aquilo, eu falei, puta, eu quero ser professor. E aí estudei no ano, já estava estudando na escola pública, no Fernão Dias, entrei na USP em filosofia, mas eu falei, porra, eu acho que eu quero mais. Eu quero tá ali. E aí eu tomei uma decisão que foi a decisão que mudou minha vida, cara. Você quer mais um sentido de ajudar mais gente ao mesmo tempo? Eu queria falar, porra, eu quero tá ali, eu quero poder ajudar mais. Era uma coisa que eu pegava por dentro. Mas era moleque, isso não era, sabe, uma coisa de política, E eu tomei uma decisão fui morar numa ocupação do Movimento Sem Teto em Osasco. Fui morar. Para entender? Não, para atuar. Porque eu achava pra que... atuar. Para apoiar, para fortalecer a luta. E fiquei. Isso faz 20 anos. O que você viu lá quando você chegou? Cara, uma ocupação, era chão de terra batida, barraco de lona. Era um terreno sem estar nada construído? Lá naquele terreno em particular tinha uns esqueletos de prédio daquele Sérgio Naia. O terreno era do não, Sérgio Naia, lembra sei. cara que fez cair prédio de areia lá no Rio de Janeiro e tal? Né? O terreno era dele. E aqui, cara, nessa época eu já estava estudando filosofia na USP. E ali eu tive a oportunidade de conhecer, conviver com as pessoas e de aprender pra caramba com as pessoas. Isso muda a cabeça de qualquer um. Mudou. Pra mim virou uma chave na minha cabeça. É uma coisa, cara, todo mundo quer dar um sentido pra sua vida. Certo? Você faz isso pelo seu trabalho, todo mundo que tá assistindo a gente quer deixar alguma coisa pros nossos filhos, pra um legado, alguma coisa que vai vir. E foi isso que eu escolhi. Não acho que essa escolha é melhor que a de qualquer outra pessoa, não me gabo por ela. Mas não é melhor que um enfermeiro. Isso. Eu entendi. Mas foi o caminho que eu escolhi e tenho muito orgulho dele, porque aprendi pra caramba e porque permitiu que muita gente que não tinha casa pudesse ter casa. Mas o que o pessoal falava? Que eles... Era uma coisa mais desorganizada e você sentiu assim, cara, eu entendendo o problema deles... Eu posso organizar melhor isso? O que você sentia que faltava naquilo para aquilo se tornar uma coisa mais... Pensando bem diretamente, assim. O que falta para isso dar certo? Tem essa demanda do pessoal sem casa. E o que eu posso ajudar nisso? Já de cara falou, vou ser político ou não? Não. Cara, eu tô no Movimento Sem Teto desde 2001. Então. Eu fui ser candidato a primeira vez em 2018. Então não tinha uma ideia de política. Aliás, eu tinha inclusive um sentimento, e a gente tinha no movimento um sentimento de que, cara, não vamos misturar as coisas. Política não vai resolver, é a luta, é a manifestação de rua. Isso. E ao longo do tempo, eu e os meus companheiros, foi aprendendo que precisava se apropriar da política. Porque eu ouço muita gente, cara, e principalmente agora, que eu fui candidato a presidente, fui candidato a prefeito aqui em São Paulo, a gente fala, porra, não quero saber de política. Política não presta, é tudo igual, não vai ter jeito. Quando entra lá, se corrompe. Agora, cara, se quem quer mudar alguma coisa não quiser saber de política, quem tá lá em cima só aplaude e agradece. Porque esses caras vão fazer política em nosso nome, no nosso lugar e do mesmo jeito que eles sempre fizeram. Então, a gente decidiu, eu digo a gente porque não foi uma decisão pessoal minha. Você tem lobby de várias coisas, porque não tem um lobby também lobby do povo. Do povo, Por que não tem um lobby da luta por moradia, da luta por emprego, da luta por saúde? E se isso não tiver expresso no Congresso Nacional, nos espaços de poder,
vão estar os caras que só querem privilégios para eles.